Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Olá pessoal, estamos aqui na terceira temporada do nosso Paz na Palavra. Dessa vez estamos falando sobre disciplinas espirituais. Hoje é o nosso segundo estudo. Fizemos o primeiro estudo sobre meditação, fizemos algumas introduções sobre tempo a sós com Deus. Hoje nós vamos dar algumas sugestões. Vamos ver esse tema fantástico que é disciplinas espirituais. Sobre esse tema, gente, a gente tem um grande mestre e o maior e melhor professor na Bíblia, que é o próprio Jesus. Ele não só falava sobre esse tema, como ele foi um dos maiores praticantes. Não há poder na vida cristã sem ela. E para trazer o tema de hoje, eu vou ler um trecho que está aqui num livro muito bom que a gente vai recomendar para vocês. Jesus orou na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus poderia ter fulminado seus algozes, seus malfeitores, com uma só palavra. Poderia ter pedido justa vingança sobre eles. Poderia ter silenciado sua voz. Mas Jesus transforma a cruz no altar da oração e abre seus lábios para orar pelos seus malfeitores. Que forte, né, amor? Amém. O tema de hoje é oração. Nós vamos falar sobre oração e inicialmente vamos dar algumas dicas. Entenda, isso não é uma aula sobre oração, mas é um princípio básico a partir daquilo que Jesus nos ensinou. Isso, a Nós gente vamos vai ter focar como base a oração do Senhor, o Pai Nosso. Mas antes, vamos dar algumas dicas. A gente falou semana passada sobre o momento a dois, momento a sós, momento de oração, mas às vezes existem algumas coisas que acontecem com qualquer pessoa e você não deve se condenar por isso. Por exemplo, às vezes acontece um vazio. Você acha que está falando com o teto, mas firme-se na promessa do Senhor. Estarei com vocês até a consumação de todos os tempos. Amém. Então, algumas vezes você vai sentir como se não tivesse aprendido ou usufruído nada sobre esse negócio de hora tranquila, momento com Deus. Mas nunca julgue a sua hora tranquila pelos seus sentimentos. isso. O seu tempo com Deus é com Deus, não é com os seus sentimentos. Amém. Ok? Perfeito. Então pense bem nisso. Então, quais são algumas causas, Juliane, de você achar que está naquele vácuo, naquele vazio espiritual? Algumas sugestões, algumas das causas que podem gerar em você um sentimento de inoperância, de vazio, uma delas é a sua condição física. Cansaço, às Cansaço, né? Você vai fazer a sua hora tranquila na pior hora do dia. No dia que você está mais cansado, na hora que você está mais cansado. Essa não é a melhor hora. Então, condição física pode gerar em você inadequabilidade. Você achar inadequado para isso. Mas não creia nisso. É só uma questão de ajuste. Isso. Também, você pode achar que está desobedecendo a Deus e que assim não vai ser ouvido. Gente, tinha um ladrão na cruz que tinha desobedecido a Deus a vida toda. Exato. E na hora que ele clamou, ele foi ouvido e foi com Jesus para a glória. Então, todo pecador, quando se arrepende, tem a chave na mão para reconectar-se com Deus. Pense bem, você está entrando em conexão com Deus. Quebrantada é disputa. Tudo isso que você sente é de você, não é de Deus. Deus tem o mesmo sentimento por você. Está aqui o meu filho, está aqui a minha filha, eu quero ouvi-lo, eu quero conversar com ele. Ok? Uma outra sensação que às vezes tem é quando a gente faz a coisa muito apressada. Você não só está exausto fisicamente, mas está apressado. Eita, acordei, não saí da cama e agora eu tenho só 25 minutos para fazer a minha hora porque eu tenho que ir para o trabalho. Aí começa a complicar, porque esse é um momento de relaxamento. Então relaxe.
É um momento de entrega. Tem que acordar um pouco mais cedo mesmo. Se você faz de manhã, que é o que a gente recomenda, você tem que acordar um pouco mais cedo mesmo. Essa questão de hábito a gente vai ver aqui. Como é que eu vou ter uma entrega com pressa? Fica complicado, né? Também uma rotina, né? Aquilo não deve ser uma rotina que torna você até um legalista. Que a minha rotina, se eu não fizer, eu passo o resto do dia. Ou então ser uma mera rotina. Lembra quando eu digo que as pessoas às vezes lê a Bíblia para ler? Para dizer que leu? Só para ler em 365 dias? Ou checklist? Essa leitura não é a leitura adequada. Leia pouco, mas leia compreendendo, leia entendendo, sem pressa, ok? E por fim, você não compartilha isso também, né? Você não acha, João? Você não compartilha com as suas experiências. É bom que ele ajude nisso aí. É como a gente sempre fala, gente. A Igreja de Cristo não foi instituída para que nós caminhássemos sem a igreja. Separados. Nós caminhamos fazendo parte de um corpo. E aqui entra célula, entra discipulado, entra justamente esse cuidado. E a gente, quando confessa aos nossos irmãos, quando a gente pede por ajuda e recebe essa ajuda, isso é edificação, isso é corpo. Gente, eu estou com dificuldade para orar. Você pode me ajudar, e aí você conversa com alguém que você confia, sabe? Deus vai agir através dessa conversa também. Nós vivemos assim, né? Então, Unidos. compartilhe a sua experiência. Tem alguém com quem você possa compartilhar que vai ajudar. De repente, alguém que já passou pelo que você está passando e vai dizer, rapaz, aconteceu comigo, Isso, e olha exatamente. só. Então tem uma outra questão, que é o problema da disciplina. A disciplina é tudo. A gente está falando de disciplinas espirituais. Então a disciplina é tudo nesse momento. Como você vai levar essa disciplina? Qual a chave disso? A chave disso é Perseverança. 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 Jesus disse que a semente caiu e brotou com perseverança. Tudo na vida cristã é perseverança, porque nós vamos numa contramão. A gente está indo numa contramão desse mundo. Inclusive para isso mesmo. Você acorda com aquela paranoia da rotina, que tem que fazer o café, que tem que sair. Nós temos a alvorada de oração nas terças-feiras. São dezenas de pessoas, para não dizer mais de 100, centenas, que já estão com essa rotina de terça-feira acordar cedo e mesmo que esteja fazendo uma coisa, ajustar a sua vida a um momento de oração. Não é bacana isso? No gerúndio, eu estou orando enquanto faço o café, enquanto tomo o café. Eu estou aqui com vocês. Então, perseverança. Seu maior problema vai ser a sua luta, a persistência. Esse é um momento contra o inimigo mesmo, porque o inimigo está ali. Batalha. Vai brigar com todas as suas armas para você não ter esse momento. E quando você tem esse momento, você o quê? Se fortalece. É verdade. John Piper diz que o inimigo vence muitas batalhas antes mesmo que ela aconteça. Por quê? Porque nós não oramos. Porque se orássemos, quando o inimigo trava a sua oração, ele já venceu a batalha antes mesmo que ela acontecesse. Sugestões para você. Primeiro, coloque-se de joelho e diga assim, eu quero desenvolver essa disciplina espiritual de todo dia estar aos teus pés. Faça um pacto com Deus, porque você cria responsabilidade quando você faz isso, ok? Segundo, Ju. Agende a sua hora tranquila, como a gente falou também no vídeo passado. No seu calendário. É muito importante A melhor que hora você tenha, assim, Senhor, você descubra com Deus qual é o seu melhor momento do dia para ter um momento de qualidade. Lembra que Deus é relacional. Ele nos ama, nós o amamos. E naquelas 5 linguagens do amor, né? Tempo de qualidade tem uma grande importância. As 5 linguagens do amor com Deus, uma delas é tempo de qualidade. Sabe uma coisa? Que as distrações ajudam muito. Então, as distrações atrapalham muito. Atrapalham muito, desculpa. Ajuda o inimigo. Por isso, esteja pronto para desculpas diabólicas. É verdade. Hoje está muito sol. Sabotagem, né? A sabotagem. Alguém escreveu algum livro sobre isso. Sabotagem. Você sabota a sua hora tranquila com Deus quando você diz, não, hoje não, eu cheguei tão cansado ontem. Simplesmente, se você não consegue de jeito nenhum naquele dia fazer às 6, faça às 7. Faça em outro horário, mas faça. E porque você vai criar o hábito, né? Quer ver uma dica? Você vai na Bíblia aqui. Você vai usar amanhã, você sabe o texto que você vai usar amanhã. Digamos que o teu texto que você vai usar amanhã vai ler amanhã, né? Seja Nicodemos visita Jesus.
Olha! Pega a sua Bíblia. Essa é a minha Bíblia nova aqui. Dica muito importante, gente. Pregação Presta expositiva. atenção. Deixa ela aberta no texto, na sua cabeceira. Porque na hora que você acordar, você já vai ver logo e já vai ser motivado a pegar e começar a ler. E, gente, quando a gente começa com a leitura da Bíblia, nós somos levados a orar. Isso. Porque aquela palavra fala ao nosso coração, de repente tem alguma lição. Aí vê, Nicodemos foi na calada da noite, tal, Senhor, me ajuda, Deus, a te anunciar, eu não quero esconder a minha fé. Aí, Nicodemos foi lá e Jesus fez tantos ensinamentos para ele, e ele era um mestre da lei. Isso Aí é disse, fantástico, Senhor, exatamente. tira qualquer arrogância espiritual do meu coração. Isso é uma leitura oranda. Isso. Leitura orando e lendo. Né? Me coloca como uma criança que tem sempre aquelas dúvidas, que tem sempre um porquê na boca e me faz te perguntar as perguntas chaves. Porque quem pergunta, minha gente, escuta a resposta. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Aí tem uma pergunta. E se eu não fiz a minha hora com Deus hoje? Eita. Não fiz hoje. O que é que vai ser? Primeiro, vou dar algumas sugestões aqui, a gente vai dar. Primeiro, não se culpe. Primeiro de tudo. Não se culpe. Não seja legalista. Não, eu não fiz, agora eu estou em pecado com Deus, estou em falta com Deus. Não, você tem falta com você mesmo. Deus compreende o seu coração. Ele sabe a sua lá história. no altar dele. Deus está lá só esperando que você chegue. Então não se culpe, não seja legalista. Não vai levar a canto nenhum. Agora, por isso eu tenho que dizer, não desista. Amém. Não consegui fazer hoje, como o Gil disse. Amanhã eu não conseguirei também. Depois, eita, sabotagem. Já vai com tudo. Sabe o que é que diz o especialista? Que demora cerca de 3 semanas para você criar um hábito. Então, deixa eu dar uma sugestão aqui. Até 3 semanas, não se culpe, não seja legalista e não desista. Olha o que está aqui em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Olha aí, não nos cansemos, vamos seguir firme. Amém. 3 semanas e mais 3 para ficar confortável. O que é isso? É você dizer assim, eita, chegou a minha hora, vamos embora. Vou me encontrar com o meu Senhor. Amém. O hábito da oração. Vamos lá. Como é que eu revitalizo isso? Primeiro, tenha uma atitude correta em relação à oração. Gente, seja autêntico. Olha o que está lá em Mateus 6,5. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar de pé na sinagoga, aquela coisa toda. Não, seja Que os autêntico. homens vejam. Seja autêntico. Não tente impressionar ninguém, e nessa hora não que tem dica ninguém. importante. Só tem você e Deus. Uhum. E não tente impressionar Deus. Senhor da glória, tu que és o Criador de todas as... Aí Jesus já fica olhando assim, meu filho. Gambiarra, né? Mas às vezes o impressionar Deus também está num oculto, assim como se a gente já tivesse... Senhor, olha só, hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro, sabe? Sei lá. E se coloca perante Deus como aquele fariseu que orou assim. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como uns e outros pecadores e isso e aquilo outro. É muito isso. Não, gente, não adianta, você não está impressionando Deus em nada com isso. Seja sincero, Em nada, papai, seja sincero. Tem gente que gosta mais de papai, de paizinho. Senhor, dependo de ti, meu Pai, Deus, Aba, dependo. olha, eu tô na pior. Preciso de você. Então relaxe. Né? A Bíblia diz lá em Mateus 6,6 o quê? Quando se for orar, entre no seu quarto, procure um lugar e relaxe na presença de Deus. Amém. Isso aqui são dicas. A outra, seja transparente, gente. Aquilo que a gente acabou de dizer. Seja você mesmo. Seja você mesma. Fale com o Senhor como você fala com a pessoa, com mais do que você fala com a pessoa mais próxima de você. Porque Ele compreende você. Segundo, use o modelo de Jesus. É aqui que a gente quer entrar. A gente vai ver rapidamente, lembre-se, não é um curso de oração. Mas Jesus deixou um modelo, não foi? Isso. Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim. Mateus 6, 9 em diante, ele vai dizer isso aqui. Qual é a primeira parte? São 6 partezinhas. Vamos lá? Primeira parte, qual é, Ju? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração. Jesus está dizendo, quando você orar, comece adorando a Deus. Senhor, tu que estás no céu, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Isso. Ação de graças, nós louvamos pelo que tu Deus, faz, pelo que tu és na nossa vida, etc, etc. Eu costumo, minha gente, dizer uma coisa assim, que eu já aconselhei muitas pessoas com isso, porque sempre funcionou comigo.
momentos de tribulação, momentos de dificuldade, momentos de dor extrema, momentos de batalhas intensas. Nós começamos declarando quem Deus é. Pelo o caráter que ele é. de Deus, né? O caráter de Deus. Os atributos de Deus. Isso vai levar você, desculpa, Juliana, pode continuar. Isso vai levar você, só me lembrei agora, a você admirar Deus. Como é que você cria reverência por uma pessoa? Confiar. Quando você admira, você confia. Então você vê o caráter de Deus. Deus é paciente, Deus é misericordioso, é perdoador. Deus sabe todas as coisas, Deus é amor. Deus é todo-poderoso, onisciente, tem um controle nas mãos, Deus é fiel, Deus é um pai, Deus é consolador, Deus é provedor. Gente, você começa a declarar isso é uma batalha, amor, sabe por quê? Porque você está declarando a sua fé no mundo terreno e espiritual. E eu lhe digo, os inimigos, eles fazem isso aqui, ó, no ouvido, quando você começa a declarar a força, o poderio, o reino de Deus. Tem todo o poder. Experimente. Assim, uma pregadora agora, você falou. Pregadora. Isso é dicas para adoração. Os primeiros passos é que eu já me veja empolgo. O caráter de Deus. Um outro passo é lembre-se das promessas do Senhor. Amém. Na palavra, na sua vida, né, o significado do seu nome, etc. Estamos dando dica para você adorar a Deus. Terceiro passo, faça uma lista de tudo que você tem para agradecer. Olha e ore agradecendo. Gratidão. Santificado seja o teu nome. A gente está glorificando a Deus, não estamos pedindo nada. Não chegamos nem na fase de petição ainda. É verdade. Aí vem para a segunda parte da oração, que Jesus recomenda, é santificado seja o teu nome. Eu me comprometo com os propósitos de Deus. Teu nome seja santificado. Eu quero glorificar o teu nome. Isso. Não é isso? Como é que o nome de Deus pode ser santificado? Aí vem. Através venha o teu das reino, nossas ações. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o propósito de Deus, né? É. Então diga aqui, ó, ore para que a vontade de Deus, que a gente anotou aqui, seja feita. Na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no trabalho. Propósito de Deus. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Nos céus tudo é perfeito. Então faça a sua vontade para que aqui seja assim também. Seja feita a tua vontade. Lá em Romanos, Paulo fala que quando não conseguimos orar, vem o quê? O Espírito Santo intercede por nós. E sabe qual é a oração do Espírito Santo? Para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Olha aí, gente. Tem uma terceira parte nessa oração do Pai Nosso que a gente viu aqui, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso. Então, eu peço para suprir as minhas necessidades. Você viu como Jesus foi didático nisso? É verdade. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, Romanos 8,32, antes o entregou a todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? O Senhor quer o nosso bem. Então coloque as suas necessidades diante de Deus. Amém. Eu tenho aqui, você sabe, esse é um dos meus devocionais. E eu escrevo aqui atrás, aqui uma listinha. Não sei se dá para ver, dá para ver não. Dá não. Dá para ver não. Eu coloco aqui pelo que eu vou orar todo dia, isso faz parte da minha oração. Por mim mesmo, antes de tudo, por minha saúde, por minha visão, por meu ministério, Amém. Pela família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pela igreja, pela equipe pastoral, pelos líderes da igreja, pela Casa da Esperança, pela visão, pelas finanças da igreja, pelo ministério da igreja. Depois eu oro pela província, pela diocese, depois oro pelo Gaficon e depois oro pelo mundo. Aleluia. Isso aqui é a minha rotina, que alguém pode querer chamar de reza. Não, é um guia de oração. Daqui cada dia eu oro diferente. Porque, inclusive, quando Jesus deixou a oração do Pai Nosso, gente, ela é uma oração, ela não é uma reza. Então, a gente não pode orar o Pai Nosso como se fosse uma reza. É um template. Hoje contém princípios para direcionar a nossa oração. E quando a gente quiser literalmente orar a oração do Pai Nosso, ore com cada versículo sendo colocado assim fortemente na sua mente e no seu coração. Ore e estenda, venha o teu reino, Senhor, eu clamo, Maranata, vem Jesus, Amém. Faz o teu reino descer aqui na terra, nós esperamos por ti. E aí você emenda e vai orando mais, entendeu? Quarta parte do modelo de oração e princípio de Jesus. Muito importante. Perdão. Perdoa as nossas dívidas, nossos pecados.
Assim como perdoamos. Os nossos devedores. Peço a Deus para perdoar os meus pecados. Isso. Quer ver? Nessa quarta parte, tem alguns passozinhos que a gente quer dizer. Primeiro, para o perdão, porque às vezes não é fácil, né? Peço ao Espírito Santo para perdoar todos os pecados, seus pecados. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Amém. Antes de tudo, me perdoe, Senhor. Essa é a minha oração. Como é que a gente faz na igreja, no culto? Primeiro a gente louva, depois a gente confessa. Perdoa e intercede. Porque eu limpo o meu ser, peço perdão, agora eu vou interceder diante de Deus. Confesse o seu pecado, que você eventualmente deve ter, viu? Todos nós temos. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram. Então confesse cada pecado. Depois faça a restituição aos outros. Você viu que você, na confissão do seu pecado, você viu que você magoou alguém, que você feriu alguém, que você tem uma dívida, lembre-se, a dívida como nós perdoamos aos outros. Vai e restitua. Não, eu já pedi perdão a Deus. Ok, Deus está tranquilo. Agora, você não magoou só a Deus, você magoou alguém. Então vai lá e peça perdão. Perdão, Júlia. Quando você pede para o Espírito Santo sondar, ele sonda mesmo. Ele aí sonda ele vai mesmo. trazer a lembrança. Cabe a você seguir ou não. É. Então, pela fé, aceite o perdão de Deus, que esse é um problema. Às vezes a pessoa, na área de perdão, ela não se perdoa, não aceita o perdão de Deus. Aceita o perdão de Deus, que ele é verdadeiro para a sua vida. Amém. Amém? Vamos lá para a quinta parte desse modelo de oração, que é quando Jesus diz, assim como temos perdoado os nossos devedores. Em primeiro lugar, diz 1 Timóteo 2:1, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus por todos. Eu oro por pessoas. Você viu o que eu disse aqui? Ó? O meu modelo, aqui é o meu modelo. Eu oro por pessoas, eu intercedo por pessoas. Eu intercedo no lugar. Por cada líder, por cada pessoa. E eu sei que o Senhor precisa perdoar a eles e a mim. Isso. Então eu oro e intercedo por pessoas. Se você quiser saber orar pelos outros, vá na Bíblia. Faça uma lista de oração com o nome de pessoas que você está querendo orar, precisa orar por elas. Faça uma lista, gente. Lista é a melhor coisa do mundo, não confie na sua cabeça, não. Faça uma listinha, anote na sua Bíblia, no lugar onde você mais frequenta, no espelho, quem sabe. Você pode orar por diferentes pessoas em dias diferentes da semana. Na segunda eu oro por Juliane, na terça eu oro por Juliane, na quarta eu oro por Juliane, todo dia eu oro por ela. Mas eu oro por outras pessoas também. Amo. Amém? Amém. Não se esqueça. Sexta parte e última desse modelo de oração de Jesus. E não me deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que oração é essa? De proteção. Amém. Proteção ao Senhor. O Senhor me protege. Eu sou frágil, eu sou pobre e necessitado, como diz o salmista no Salmo 40. E o Senhor cuida de mim. Amém. Olha o que diz aqui Primeira carta de João 4:4. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito daqueles que pertencem ao mundo. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No meio de tudo isso que a gente está vivendo. E que sempre vivemos. Os cristãos enfrentam batalhas todos os dias. É verdade? Nós. Então, Satanás, o inimigo, quer nos derrotar. Significa que você, por isso que Jesus disse, diga, não me deixes cair em tentação. Me livre do mal, é proteção. Amém. Entendeu? Esse é um modelo de oração de Jesus, é um princípio. Não precisa você orar necessariamente ele como uma reza ou alguma coisa direta. Vai em cada parte, escreve cada parte dele. E começa o seu guia de oração. Como a gente viu aqui, escreve ele a oração do Pai Nosso em sentenças isoladas e começa orando por cada uma dessas. E você vai ver que você criou um modelo de oração de Jesus. E a gente teria aqui muito mais coisas, minha gente, para falar sobre oração, né? Aqui é mais um guia para o tempo com Deus, esse momento da oração. E a gente também tem o quê? Na nossa igreja, o Ministério Céus Abertos. Se você quer desenvolver a sua vida de oração e intercessão mais profundamente, você pode se juntar a outras pessoas que estão fazendo isso. Nossa igreja tem recursos, como, por exemplo, o Ministério Céus Abertos, que é um ministério que acolhe as pessoas que querem crescer no propósito da intercessão e da oração. Existe muito recurso, existem encontros, cursos, existe o Imersão, que já teve esse ano, outras coisas mais. Lembre-se, isso aqui é apenas uma introdução para uma disciplina espiritual sua, pessoal, na sua vida, mas de intimidade com Deus. Isso.
Não tem como a gente encerrar esse vídeo de outra maneira, né? Senão, além de orando. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo modelo de oração, pelo princípio que Tu nos ensinaste. E não nos deixa seguir a isso apenas como algo mecânico, É verdade, sim. mas nos deixa ver em cada uma dessas sentenças aquilo que seja o Teu propósito para a nossa vida e através da nossa vida. Muito obrigado por cada pessoa que está conosco hoje. Eu intercedo aqui, Senhor, por cada vida, por cada lar, por cada pessoa que vai assistir, que assistiu a esse breve estudo, que a Tua mão esteja com cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Todo-Poderoso, esteja com você, comigo, com todo o povo de Deus hoje e eternamente. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.